Boa noite. Que bom que você está aqui, e que bom que você chegou até o fim deste dia. Pode pousar o peso agora. Deite, respire fundo. Você não precisa resolver mais nada esta noite. O dia foi seu, a noite pertence a Deus. Antes de fechar os olhos, vamos rezar juntos o Salmo 95, um salmo muito antigo, que a igreja reza ao começar cada semana de louvor. Um convite a dobrar os joelhos, mesmo que seja dentro do coração, e simplesmente adorar. O Salmo 95 é chamado, na tradição da igreja, de Salmo do Convite. Ele abre a boca da comunidade e diz: Vinde. Vinde cantar, vinde adorar, vinde ajoelhar. A liturgia das horas o reserva para o início, é o salmo que acorda o coração antes de qualquer outro. Mas há algo curioso: um salmo que começa com júbilo termina com um aviso: não endureçais o coração. Porque adorar de verdade exige que o coração esteja mole, disponível, como argila nas mãos de quem nos formou. E no silêncio desta noite, antes do sono, é exatamente isso que podemos oferecer: um coração que cede, que se prostra, que descansa em Deus porque reconhece que Ele é Deus, e nós somos as ovelhas da sua mão. Agora, escuta com o coração. Não é leitura, é oração. Cada palavra que você ouvir foi rezada por gerações e gerações antes de você. Receba como se fosse a primeira vez. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, celebremos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças, celebremo-lo com salmos de louvor. Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto e as ovelhas da sua mão. Oxalá que hoje ouvisseis a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram, e viram as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com aquela geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não conhece os meus caminhos. Pelo que jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O salmo começa com uma palavra que parece impossível no fim de um dia cansado: vinde. Cantem. Celebrem com júbilo. E você pode pensar: com júbilo? Depois de tudo que aconteceu hoje? Do trabalho que não terminou, da conversa que não foi bem, do cansaço que pesa nos ombros? Sim. Exatamente aí. O louvor que nasce quando tudo está perfeito é fácil demais. O louvor que nasce mesmo assim, esse tem o sabor da fé. O Salmo 95 não pede que você finja que o dia foi lindo. Ele pede que, apesar do dia, você levante os olhos e reconheça: há uma rocha. Algo que não tremeu hoje, mesmo quando você tremeu. Algo que ficou de pé, mesmo quando você sentiu que estava caindo. Isso se chama ação de graças, não por tudo que foi fácil, mas pela presença que não abandona. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Seu é o mar. As alturas dos montes são suas. O salmista olha para o mundo inteiro e diz: tudo isso é dele. E então vira o olhar e diz algo ainda mais íntimo: nós somos o povo do seu pasto,
as ovelhas da sua mão. A mesma mão que sustenta os montes, sustenta você esta noite. A mesma mão que contém o oceano, segura os seus filhos enquanto dormem. Isso não é poesia bonita, é fé. É o coração que encontra descanso porque lembra de quem é o dono do mundo. Quantas vezes hoje você carregou sozinho o peso de coisas que não cabem em você? Amanhã elas ainda estarão lá, mas esta noite, coloque-as naquelas mãos. Mãos que nunca se cansam, que nunca soltam, que formaram a terra seca e que te formaram também. Ao fim do salmo vem o aviso mais delicado: não endureçais o coração. O Senhor fala de uma geração que viu as obras de Deus, recebeu o socorro no deserto, e mesmo assim endureceu. E a consequência foi uma só: não entrarão no meu descanso. O descanso de Deus. Que palavra linda para a hora de dormir! Há um descanso que o travesseiro não dá. É o descanso de quem se abandona, de quem larga a resistência, de quem para de argumentar com Deus sobre o próprio destino. O coração duro não consegue descansar, ele fica remoendo, calculando, temendo. O coração mole, prostrado, adorador, esse encontra paz antes mesmo de fechar os olhos. Como Maria, que guardava tudo no coração sem entender tudo, podemos encerrar esta noite sem ter resolvido tudo, mas em adoração. Senhor, Pai de bondade, nesta noite nós nos prostramos diante de Ti, não de joelhos físicos, mas de coração. Reconhecemos que és grande, que és o Rei acima de tudo, que nas Tuas mãos está o que nos aterroriza e o que nos alegra. Obrigado pelas Tuas obras neste dia, as que vimos e as que não vimos. Guarda-nos nesta noite, a nós, as nossas famílias, a quem amamos e a quem precisamos aprender a amar. Amolece tudo aquilo que endureceu em nós hoje, o ressentimento, a ansiedade, o orgulho. Faze que o nosso sono seja descanso em Ti. E que amanhã, ao acordar, o primeiro movimento do coração seja de novo louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor guarde o seu sono esta noite. Que a sua respiração seja tranquila e o seu coração, mole, acolhido, em paz. Se o Salmo 95 trouxe alguma leveza ao seu coração esta noite, inscreva-se no canal. Há um novo salmo esperando por você amanhã à noite, sempre aqui. Até lá, boa noite.